de amigo, cara, é absurdo. E não tem faixa etária, não tem mais. Não tem mais nada. Aquela parte do Apocalipse que fala em os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Uhum. Que é o anticristo, a fome... Eu vou me ater ao que é principal, que está mais próximo da nossa realidade. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele está no cavalo branco. Isso. Né? No cavalo branco, ele representa poder. Você vê Napoleão, cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, o príncipe no cavalo branco, poder. E ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. E eu já li gente que fala que pode ser tanto Jesus Cristo quanto o anticristo, né? Não, é o anticristo. Então, mas tem uma linha que fala que pode ser Cristo voltando. Mas Cristo não apareceria com um arco. Sei lá. Então seria o anticristo. O anticristo. Tá. Ele vem com um arco nas mãos. E por que não tem flecha? Sabe onde está a flecha? Na nota de $1. A águia está segurando 13 flechas. Tá. Né? Que são as 13 principais famílias do mundo, né? 13 tribos também? Não, famílias, Bilberg. Os Bilberg, as 13, as grandes famílias. As famílias por trás das cortinas. Por trás das cortinas, né? Tem muita coisa oculta na nota de $. Tá escrito embaixo, Novus Ordo Seclorium, quer dizer, nova ordem mundial vai partir dali, né? Tem uma corujinha, tem uma corujinha escondida, né? Aquela coruja? Tem uma coruja escondida, nota bem no cantinho, assim, e ela representa conhecimento. Coruja é símbolo de conhecimento, mas é uma ave noturna, conhecimento das trevas, da noite. Enfim, tem um monte de símbolos. Eu tenho um vídeo que eu estudo sobre isso, Novus Ordo Seclorium, a gente estuda a nota de $. Então a flecha tá lá, quer dizer, o poder americano tá lá. Então o anticristo, ele tá no cavalo branco, que denota poder. E com arco sem flechas. Sem flecha, porque ele vai argumentar primeiro. Ele vai trazer a paz na oratória. Ele não vem pra guerra logo de cara. Não. Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz só por tentar trazer paz no Oriente Médio, né? O Al Gore ganhou o Nobel da Paz, justo o Al Gore, né? Também ganhou. Porque o Al Gore é suspeito, né? Ele joga golfe. Eu costumo fazer alegoria, né? Porque o golfe tem a ver? Não, é uma alegoria que eu faço com os meus seguidores, né? Eu costumo falar que quem joga golfe faz parte de um clube de golfe, entendeu? Então são todos amigos ali. Entendi. Né? Então... Pode até simular que são inimigos, mas é todo mundo na mesma turma. Não, tá todo mundo... Trump, todos os caras jogam golfe. Claro, a Rússia ajudou sim nas eleições americanas e tal, então tá tudo amigo, né? Então é o clube de golfe. Então vamos lá. Primeiro cavaleiro do Apocalipse. Então é o anticristo. O segundo tá num cavalo vermelho? Já é o segundo ou não? Qual é a cor do segundo cavalo? Ele vai vir pestes, né? Mas o primeiro momento, que é importante ressaltar, ele vem trazendo a paz pela oratória. E a Bíblia diz que, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, na hora que a gente achar, agora... Passou, nossa, cara. Passou. Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois vem a repentina destruição. E tem um detalhe, sei como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um 8º rei, né? Sobre o 8º rei. Então, todo mundo conjectura quem é o 8º rei e tal, né? E esse 8º rei tem uma pista, diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre 7 montes, né? 7 montes. Então, a Roma está sitiada por 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui, a igreja corrompida. Seria a meretriz. A meretriz, né? Aí que acontece? O 8º rei. Se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem um Estado independente. Então foi feito um Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Para assinar o tratado. Agora olha só como as coisas não são coincidência. Aí a partir do Tratado de Latrão começa então uma contagem de papas, né? Então vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta, ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que há de vir da mesma linhagem. Esse é o 8º rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI vem Pio XII. Depois vem João 23, que foi considerado, tinha suspeitos que ele fosse maçom. Depois de João 23 em Paulo VI, João Paulo I. Esse João Paulo I
ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. Só porque queria levantar os pois maçons lá. Dom João VI. Aí vem João Paulo II. João Paulo I primeiro? Ué? Porque o João VI. João Paulo... perdão. João Paulo I. Sim, João Paulo I. Isso. João Paulo II, né? Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Caramba, isso. Lembra o dia que ele renunciou? Não. Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929. Ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro, né? Foi mídia por todo quanto é lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, cai um raio na Basílica. E a Basílica, ela foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu, que era um local de morte, né? Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo. Né, quando os romanos sitiaram Jerusalém no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu, né, e pedras do Coliseu foi para a Basílica, aí caiu o raio na Basílica, né, bem na data que foi assinado. Então aí saiu, né, a Bento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o sétimo. Mas essa saída do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho. Era um Papa que ele teve uma rejeição absurda pela Igreja Católica, e porque era alemão, acusado de ser nazista, não sei o que, tal, e de repente ele renuncia, né? É o primeiro que renuncia, não é? Não, tinham 3 antes dele. 3 antes dele renunciaram. Mas é uma coisa raríssima. É raro. Raríssima. Não foi por doença, não foi por nada. Né? E agora tem o Francisco. Que é o 8º. Que é o 7º. É o 7º? Porque não contou o Pio XI. Tá, então... Né? Ele é o 7º. Então tá pra vir o 8º. Tá pra vir o 8º. Quando ele morrer, vem o 8º. Tá. Curiosamente, o 8º vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? 257 papas, número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é 1 dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse 8º Papa. Pois é, as coisas estão caminhando, aí chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo, a gente pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, vai ver uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago, eu imagino, puxa, vem uma tempestade por aí. Né? Então eu estou observando os sinais, tá acontecendo coisas. Mas vamos voltar lá então. O 8º cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O 8º rei? O 8º rei, aliás. O 8º rei é aquele que vai ser o falso profeta, né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo, ele só vai... Não é o anticristo. Tá. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo aí sim, começa a peste. Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente está vivendo ou vai vir uma... Não, vem muito pior. Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. Porque, olha, o nível de letalidade... Se você pegar em percentual estatístico, friamente falando, né? Estatisticamente, em percentual, né, não são tantas pessoas que morrem. Morte sempre é trágica. Mas parece que está aumentando, né? Que isso pode ser a peste porque está aumentando a letalidade. Está aumentando, mas não chega nem perto de uma gripe espanhola, nem perto de uma peste negra. Não, do ebola e tal, eu sei. Então... Mas a facilidade de transmissão é muito grande, né? Porque já mutou, né? Já mutou, já teve Então variações. Essa peste seria uma pior do que a gente está vivendo. Muito pior. Guerra, seria guerra mesmo? Vamos começar a ter guerras, rumores de guerras, a Bíblia fala sobre isso. Então temos 3 cavaleiros, e o 4º cavaleiro? É a morte? É sobre o cavalo pálido, né?
Na verdade, o cavalo negro, né, que vai finalizar tudo, né, que é a morte mesmo, né, mas tem 1000 coisas que estão acontecendo no nosso redor. Eu sempre procuro orientar os meus seguidores a ir passo a passo, a viver um momento, senão as pessoas sofrem por antecipação. Exatamente, eu já estou preocupado, né? Aqui. Não sofre por antecipação, tem que ir com calma, né, é isso que está dito para esse momento. Os sinais se emolduram ao nosso redor e nos dão essa indicação. Então eu tenho que tomar uma posição diante disso. O que eu faço? Eu procuro ter mais intimidade com Deus, eu procuro dar mais valor às pequenas coisas. Sabe, fizeram uma experiência, foi uma enfermeira até que escreveu um livro, né, de pessoas, pacientes terminais. O cara tá morrendo. O que esse cara que tá morrendo, ele fala? Puxa, eu tinha que ganhar mais 1 milhão, eu precisava ter ido para Paris, eu não visitei a Disneylândia. Não tem isso. Não. Né? Não tem. Eu devia ter passado mais tempo com a minha esposa, devia ter abraçado mais meu filho, ter um filho, passado mais tempo com os amigos. Então, é essa a pegada, isso é a vida. Né? Tem até uma alegoria que eu acho interessante. Siddhartha Gautama, ele se transformou no Buda, né? Então, tinha esqueci o nome da casta, mas é uma casta sacerdotal, Brahmini. Um Brahmini chegou, ele queria fazer uma pegadinha para Buda. Então ele falou assim: você é um homem ou você é Deus? Se ele falasse que ele é um homem, ninguém vai seguir a doutrina dele, né? A doutrina dos 7 caminhos, o budismo, aquela coisa toda, né? Se ele dissesse que ele é Deus, poxa vida, a maior parte dos deuses indianos são zoomórficos, então ele não poderia ser Deus também. Então ele deu uma resposta, isso está na literatura, na biografia, que eu achei muito inteligente. Ele falou: não, eu sou simplesmente alguém que despertou enquanto todos dormem, né? Então é mais ou menos isso. É a gente despertar para essa realidade, o que é vida de verdade. Né? É a Matrix também, o filme da Matrix. É o Neo que desperta e entende que esse mundo, na verdade, é uma ilusão e tal. Sim, é você sair da membrana, que você estava falando antes, né? Sair dessa membrana aí. E as entidades diabólicas, eles trabalham unidos. Por isso que eles dividem a igreja. Hoje a igreja está muito dividida. Mas sempre foi assim, né? A igreja dividida. Nunca foi uma coisa... Não, na igreja primitiva, se voltar lá no calendário, a igreja primitiva ela foi forte até o ano 300 depois de Cristo, foi forte, unida para valer. Aí entrou Constantino, em 313 ele lança o Edito de Milão, em 325 ele estabelece o Concílio de Nicéia na Turquia, e ele então começa a deformar os valores. Aí nasceram santos, né, relíquias, mártires, né, aí contaminou os valores. Mas até o ano 300, né, depois de Cristo, a igreja era muito unida, a igreja primitiva era extremamente unida, se reuniam nas casas, não tinha templo, eram nas casas, né. Paulo, da prisão, ele dava orientação, dava exortação, dava direção, né. Hoje eu tenho ovelhas também, tudo virtual. Eu da minha casa, eu consigo dar orientação, exortação, todo mundo tem meu telefone, tem acesso direto a mim, então não tem aquela coisa, você não tem acesso ao pastor, tem acesso a todo mundo. Conheço todas as minhas ovelhas, sei o nome, sei a luta, sei a dificuldade, né? Então é um grupo pequeno. Eu poderia ter 30 mil ovelhas, mas eu prefiro ter 200 e cuidar bem dessas 200, né? E acho que se cada um fizesse um pouco assim, de cuidar do rebanho, o rebanho está muito machucado, o rebanho está ferido, né? Está sangrando, então precisa realmente cuidar deles, né? E fortalecer a fé, porque fortalecendo a fé você não precisa ter medo dessas coisas. A luz afugenta o medo, né? Essa paz que transcende o entendimento, ela afugenta o medo. E os demônios, eles trabalham em parceria. Então eles sabem que se a gente ficar junto, unido como igreja, né? Mesmo tendo diferenças, né? Até você falou que veio um convidado aqui, a gente tem algumas diferenças, mas meus dedos da mão são todos diferentes, eu fecho, formo um punho forte. Então, essas diferenças são pequenas, sabe? A nossa igualdade em Cristo tem que ser maior, né? O nosso amor tem que ser maior. Quer ver um exemplo de entidade que trabalha junto? No Antigo Egito havia uma entidade Ra, né? E tinha uma entidade Amon. Aí essas entidades se uniram e viraram um tal de Amon.